Eu sou Marlene Mello e mais uma vez eu estou aqui neste vídeo e quero abrir a Bíblia junto com você. Vamos lá? O texto hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Nós vamos ler vários textos, ok? Podemos? Diz assim: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Vamos lá entender aqui esse texto? Nós estamos aqui no contexto do ministério sacerdotal de Eli, seus dois filhos, Ofni e Finéias. E tem um personagem aqui que nós não podemos deixar de lado, que está falando a respeito de Samuel. Só que Samuel aqui, ele está menino, está pré-adolescente, ele está crescendo. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Eli já estava avançado de idade e ouvia, chegava aos ouvidos dele tudo que estava acontecendo, né? Tudo que faziam em todo Israel, tudo que seus filhos faziam em todo Israel, chegavam aos ouvidos dele. E a pergunta era: o que seus filhos faziam por todo Israel? Deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O que isso significa? Primeiro, porta da tenda da congregação. A congregação, a gente vai falar a respeito, né, essa mensagem aqui, ela vai focar muito a respeito da santidade de Deus, as coisas espirituais que Deus tem confiado nas nossas mãos. Então Deus confiou a Eli o sacerdócio, ele foi escolhido de todas as tribos de Israel. E ali os seus dois filhos também foram separados, consagrados, para colocarem as mãos no que era realmente sagrado. E aí, esses dois filhos, eles estavam envergonhando por quê? Porque eles eram homens promíscuos, depravados, né, abomináveis, mas estavam ali colocando as mãos nas coisas sagradas do templo. E o texto vai dizer que as mulheres, né, os cercavam e eles deitavam com tudo quanto é tipo de mulher. Eli vai chegar perto dos seus filhos, no versículo 23, vai dizer: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. E no versículo 24, a repreensão de Eli continua dizendo: Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. O que Eli está falando aqui? Olha, se vocês são figuras de liderança, falando para os filhos, se vocês praticam o pecado, o erro, a promiscuidade, a prostituição, vocês estão transgredindo o povo do Senhor. Por quê? Porque eles olham para vocês como pessoas idôneas, santas, dignas de estarem ocupando o cargo que recebeu. E quando eles olham essa situação em vocês, vocês transgridem eles. Se os meus líderes podem fazer, por que eu não posso fazer? É exatamente isso. Aí no versículo 25, a gente vai avançando, ele diz assim: Pecando homem contra homem, os juízes os julgarão. Pecando, porém, um homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aqui, na verdade, ele estava passando a bomba para a mão de Deus. O que não era para ele fazer. Tem coisa que somos nós que temos que fazer. Ele estava falando aquilo, porque ele estava repreendendo seus filhos de boca, de verbalmente. E aí ele vai dizer assim, que quem peca contra o outro homem tem juiz.
um homem juiz, mas quem peca contra Deus? E aí, quem vai julgar essa pessoa que fere a santidade de Deus? Quem vai julgar esse líder que fere a santidade de Deus? Esse irmão, essa irmã, não sei se assim podemos dizer, que está ferindo a santidade de Deus. Quem vai julgar? Amados, vai cair na mão de Deus. Aí o texto no versículo 25 vai dizer, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então eles vão ignorar o que o sacerdote Eli vai dizer. Só que preste atenção aqui, sacerdote Eli repreende, mas de boca, não tira eles do ofício do sacerdócio. Olha aí onde está o erro. Olha aí. Versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor como também para com os homens. Esse versículo aqui, ele é de extrema importância. Por quê? Porque enquanto Ofni e Finéias estavam desenvolvendo um ministério corrupto, fracassado, falido, Deus já tinha o quê? Separado Samuel para crescer, para aprender o sacerdócio, né? Ele seria um juiz, seria um profeta e seria um sacerdócio, da forma que realmente ele foi. E aí o texto vai dizer, enquanto uns são escolhidos por Deus e destrona, né, o ministério, destrona a santidade, fere a santidade de Deus, outro também escolhido por Deus, Samuel, ele começa a aprender a viver uma vida ministerial de relevância, de reverência, de santidade, de dedicação, de zelo. Esse texto aqui ele é muito precioso, mas eu não vou esmiuçar muito ele. Vamos lá? Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Agora Deus vai usar esse homem, que a Bíblia aqui não cita o nome, vai usar esse homem para falar com Eli, repreender Eli, e vai dizer, Eli, eu te escolhi, eu te separei, olha só, e eu o escolhi no versículo 28, dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre meu altar, só coisa, amados, de importância no reino de Deus, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. Ou seja, todos os aparatos, a vestimenta, as orações representadas pelos incensos, a aceitação, né, da expiação do pecado pela queima dos animais ali nos sacrifícios. E aí o texto vai dizer assim, dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aí a pergunta que Deus faz para Eli, por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, ou seja, na minha casa? Eli, porque você fez tudo errado. Eli, eu te separei. Eli, eu coloquei coisas de grande relevância. Eu coloquei nas suas mãos coisas preciosas demais que todo o tesouro do mundo não pode comprar, não pode pagar, e você não valorizou. Aí ele continua dizendo aqui, porque das coisas contra o sacrifício, contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim. E é exatamente isso que Eli estava fazendo. Eli estava honrando mais os seus filhos do que o próprio Senhor, porque quando ele vai até os filhos dele, Ofni e Finéias, e repreende, ele só repreendeu de boca. Ah, a fama de vocês está tão ruim em todo Israel. Ah, eu estou sabendo que vocês estão com uma fama tão terrível. Mas deixou eles ainda ali, tocando nas coisas sagradas. Amados, a repreensão vai muitas vezes exigir de nós o quê? Tirar a pessoa do lugar. Tirar o microfone da pessoa, tirar a pessoa daquele lugar, tirar a pessoa daquele altar. Aleluia, glória a Deus. E aí Deus continua falando para ele, honra mais os seus filhos do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ou seja, o meu povo de Israel está trazendo sacrifício e você não está valorizando as coisas espirituais, está deixando de lado aquilo que realmente tem valor. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu,
Deus agora aqui vai dizer para Eli: Eli, realmente eu tinha um propósito contigo. Eli, realmente eu tinha uma obra contigo no ministério. Mas tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, amados, quando Deus fala o porém, ai, dói. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus estava dizendo, tô tirando de cena. Quebrou aquilo que eu tinha estabelecido, você mesmo quebrou, você contaminou. Você não valorizou as coisas que tinha que ser valorizadas. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos, esquecidos. Quantos estão fazendo a obra de Deus relaxadamente? Aquilo que deveria ser investido com amor, com dedicação, com zelo, com reverência, com cuidado, com dedicação. A glória é de Deus, a glória não é minha. Muitas pessoas hoje não entenderam que quando Deus fala tira, é tira, não é só falar de boca, é tirar mesmo. Porque senão o nome do Senhor vai ser ferido e Deus não vai aceitar. Pecou contra o Senhor, quem julgará essa pessoa? Aleluia, vamos lá para 1 Samuel, capítulo 3, para nós encerrarmos. Versículo 11, então aqui eu aprendo que Eli recebeu um sacerdócio, sim. Eli recebeu do Senhor uma promessa, sim. Os seus 2 filhos receberam ali, dentro da geração de Eli, a continuação do sacerdócio, sim. Mas eles escolheram a pior parte, que era o quê? Defraudar, ferir a santidade de Deus, abandonar, desprezar as coisas sagradas. E aqui no capítulo 3, a partir do versículo 11, disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. Deus agora começa a falar para Eli assim, olha, eu vou fazer algo com a casa de Eli, que quem ouvir vai falar, meu Deus, minha orelha, não acredito no que eu estou ouvindo, é muito forte isso. Deus está dizendo aqui, todo aquele que ouvir o que eu vou fazer com a casa de Eli em Israel, lhe tirarão as orelhas, nem acreditarão. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei. Amados, preste atenção nessa expressão. Deus falando para Samuel. O Senhor agora compartilhando com Samuel. Lembra no início que eu falei que Samuel, enquanto ele estava crescendo, né, aprendendo a reverenciar, a compreender as coisas sagradas de Deus, os 2 filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, já estavam podendo valorizar, envelhecer, reverenciando, não, eles escolheram o quê? Ser homens promíscuos. E aqui Deus agora começa a compartilhar com Samuel e dizendo, eu vou fazer uma coisa em Israel que a orelha de muitos vão tinir. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus estava falando, eu vou começar, vou tocar na casa de Eli. Pode orar, pode fazer jejum, pode jejuar, mas eu vou completar aquilo que eu já coloquei no meu coração. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade. E Deus está falando para Samuel aqui, sabe por que eu vou destruir a casa de Eli? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, ou seja, abomináveis, reprováveis, Eli não os repreendeu. Eli não os repreendeu. Amados, nós temos que entender uma coisa, o versículo 14 diz, portanto jurei a casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli. Deus está falando assim, nem adianta queimar sacrifício, nem adianta queimar incenso, porque o que eu já propus fazer contra a casa de Eli vai acontecer. Foram abomináveis demais, chegaram num ponto, no limite da iniquidade, do pecado. Vou começar e vou terminar. E quando
Deus entra no negócio, não adianta nem sacrifício, é Ele que está falando. E nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Queridos, quando Deus colocar algo sagrado na sua mão, reverencie, cuide, tenha zelo, porque Deus, Ele nos escolhe para trabalharmos e cuidarmos das coisas espirituais. Da mesma forma que aconteceu com a casa de Eli, com os filhos de Eli, pode acontecer e está acontecendo e vai acontecer com muitos do nosso meio. Ou seja, Deus, Ele vai ferir, não adianta nem oração, não adianta nem jejum, porque se brincou com Deus, feriu a santidade de Deus, brincou com o nome de Deus, tentou abominar, né, envergonhar o nome de Jesus. Deus está falando aqui: vou entrar, vou começar e vou terminar tudo aquilo. Porque quando eu falo para tirar, é para tirar, não é só de boca. É para tirar o microfone, tirar da cadeira. Porque o meu nome é santo demais, meu nome é sagrado demais para que seja envergonhado. Que Deus abençoe vocês. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Em nome de Jesus, amém.